Olá, gente. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós. Hoje estamos aqui para mais um Em Poucas Palavras. É um espaço, pequeno espaço que eu uso para poder refletir com alguns irmãos e pessoas que têm interesse pelas coisas de Deus a respeito das coisas que Deus deixou para nós, escritas no seu livro, na Bíblia. Mas hoje eu devo passar um pouquinho das palavras, como de algumas vezes eu faço, e eu não quero trazer um assunto bíblico, de um trecho específico. Eu quero trazer um pensamento meu, como todos nós temos um pensamento, todos nós temos formas de pensarmos, de meditarmos, de refletirmos. E tem uma coisa que me incomoda muito a mim e incomoda a maioria das pessoas na Terra. E o meu pensamento que eu quero trazer aqui hoje, eu não tenho a intenção de criar uma nova doutrina, de criar um novo evangelho, de criar uma nova forma de seguir a Deus. Mesmo porque, sendo ou não sendo o que eu acho que é, não vai mudar nada no evangelho que o Senhor deixou para nós. E o meu pensamento que eu tenho é a respeito do ser humano, porque tem pessoas que eu prego muito sobre isso, pessoas que vão para o inferno e pessoas que vão para o céu. E a Bíblia diz que Deus ela é onisciente e Ele conhece a pessoa, o caminho da pessoa antes dela nascer. E a grande confusão que fica na mente das pessoas, eu não tenho tanto essa confusão, porque eu, graças a Deus, eu medito muito na palavra, eu estudo muito a palavra, mas a maioria tem, é porque Deus, sabendo que uma pessoa vai nascer, ela vai ter uma vida, uma má conduta à vida, e vai para o inferno, por que Deus permite que essa pessoa viva? Porque na formação, e melhor dizendo, então porque essa ideia veio para mim quando eu acabei de ler ainda hoje, eu estava lendo o livro, comecei hoje a ler o livro de Gênesis, estou lendo a Bíblia pela 5ª vez, de capa a capa, e eu vi que quando Deus formava Adão, ele formou um boneco, como fosse um boneco de barro, e ele assoprou nas narinas do boneco, que era de barro, e esse boneco veio a ser um ser vivente, veio a ser Adão. E eu acredito que na formação hoje de cada um de nós, no momento em que há a concepção, em que o espermatozoide ele fecunda o óvulo, ali no mesmo instante Deus sopra o espírito de vida sobre aquele óvulo, e ali vai vir, já é um ser vivente. Por isso que a Bíblia é contra o aborto em todos os aspectos. Todos os aspectos. Mesmo que a criança for doente, mesmo que for estupro, a Bíblia é contra. Então o pensamento está, por que Deus permite que uma pessoa venha ao mundo e vá para o inferno? E Ele conhece os caminhos, porque Davi, no Salmo 139, um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia, Davi diz assim: o Senhor já me conhecia antes mesmo de eu nascer. Aí ele diz mais para frente, diz assim: e o Senhor no seu livro escrevia cada dia da minha vida sem que ainda nenhum deles houvesse acontecido. Então Deus conhece. Antes da formação do mundo, a Bíblia diz que conhece cada pessoa na terra. Então por que isso? Isso é uma das fontes que hoje o humanismo usa para poder confrontar Deus e acusar Deus de ditador. Deus não é ditador. Deus é a maior essência do amor. Deus, Ele quando fala com o ser humano, Ele não tem amor. Ele é o amor. É diferente. Ele é o amor. Então tudo que Deus faz, mesmo que pareça, o que pareça aos nossos olhos seja uma coisa brutal,
como nas guerras de Israel, quando ele mandava guerrear contra o povo, ele mandava matar todos, até as crianças de colo, mulher grávida, animais, matar tudo. Então como é que isso fica na cabeça da gente? Ou então o meu pensamento é o seguinte, eu não quero criar aqui uma nova doutrina, nada disso, é só o meu pensamento. Eu acredito que antes que o mundo fosse formado, nós já existíamos, cada um com o seu caráter, com a sua identidade. Nós já tínhamos uma identidade antes que o mundo se formasse. E o que é que nós éramos? O meu pensamento é que nós já fomos habitantes do céu e já estivemos com Deus. Eu acredito que nós fomos anjos. Outros, uma posição acima, um anjo mais elevado. Por que eu penso nisso? Porque quando Satanás ele intentou contra Deus e ele quis tomar o trono de Deus, isso não foi de uma hora para outra, como está escrito na Bíblia. Diversas partes, Apocalipse, Ezequiel, tantas partes disso. Então, eu acredito que ele foi formando uma conspiração, ajuntando anjos para formar um exército para batalhar contra Deus e tomar o poder de Deus, o trono de Deus. Só que Deus já conhecia Satanás. E eu acredito que até mesmo assim, Deus conhecendo o coração, porque a Bíblia diz que Satanás, ele foi o que mais belo houve na terra. Satanás, ele era uma forma assim de medida, agora a palavra me fugiu, como se alguém perguntasse assim, o que você tem para você? O que você tem de melhor na sua vida? Aí você fala, o que eu tenho de melhor na minha vida é o meu filho. O que eu tenho de melhor na minha vida, ele é o que eu conquistei, é minha empresa. Então Satanás, a palavra me voltou, ele era um aferidor de medida, é exatamente isso. Ou então se alguém perguntasse para Deus, o que de melhor você tem no teu reino? Certamente Deus diria, Lúcifer. E era Satanás. Só que a Bíblia diz que ele era perfeito, Ezequiel, até que no coração dele, ele se ensoberbeceu. Até que a soberba alcançou o seu coração. Então eu acredito que até no período que Satanás, que Lúcifer, até então, ele formava esse exército, eu acredito que Deus aconselhava ele a mudar, mas ele não quis. E nessa conspiração, no momento, que é aí que tudo está, no momento que vai haver esse grande confronto, a Bíblia fala que foi uma grande batalha, houve batalha entre os anjos, mas os anjos de Deus, certamente, em maior número, porque na verdade a Bíblia diz que 1/3 se juntou a Satanás e foi expulso do céu, então 2/3 que expulsaram eles, expulsaram também a Satanás. E Deus não brigou com ninguém, Deus, se vier contra Deus, um gesto só, Deus destrói tudo. O poder de Deus é uma coisa que a gente não tem como a gente pensar, não tem como a gente meditar em como seria o poder de Deus. É uma coisa extraordinária. Então veja bem, o que eu acredito é que quando se formou o exército a favor de Satanás e o exército a favor de Deus, eu acredito que houve uma grande parte, bilhões de anjos, bilhões, e eles são inumerosos, e eu acredito que eles tiveram dúvida a quem seguir. Se seguir a Deus ou se seguir a Satanás. Se lutava do lado de Deus ou se lutava do lado de Satanás. E eu acredito que esse anjo que tinha dúvida, dependendo do tamanho da sua dúvida, eu acredito que esses somos nós. E que Deus nos enviou aqui na Terra, Ele criou o planeta Terra. E cada ser humano, tem um espírito desse anjo. Para quê? Para que possa provar que realmente ama a Deus. E daí então Deus criará no céu, nos céus, uma nova etnia de habitantes que será
que terá um privilégio, uma riqueza, uma importância muito maior do que a de anjos, porque a Bíblia diz que os anjos que hoje existem, eles têm como serviço nos ajudar a herdar a salvação. Então, eu acredito que Deus pegou esses anjos que teve dúvida e colocou aqui na terra para provar aqui na terra que realmente ama a Deus. E Deus vem dando oportunidade para que cada homem desse venha se chegar a Ele. Mas tem uns, e aí já envolve várias coisas que não vai dar tempo de falar, já envolve várias coisas, porque eu acredito que pessoas que nem cheguem a nascer, ou crianças que nascem ainda na sua inocência, foram pessoas que tiveram uma pequena dúvida a quem seguir. Eu acredito que são essas pessoas. Elas não passam, elas não enfrentam o pecado, elas não enfrentam a Satanás. Elas simplesmente nascem e morrem, às vezes nem nascem. Elas morrem na sua inocência. E o que para nós é um grande sofrimento perder um filho ainda criança, ou não nascer, o que para nós é um grande sofrimento, mas para Deus é uma grande honra. E para essa pessoa que não nasceu, essa criança que foi antes do tempo, é uma grande honra Deus ter levado ela antes, porque ela não enfrentou as dificuldades, os obstáculos que Satanás tem para nós. E de uma forma contrária, os que tiveram mais dúvida e que no último momento decidiram ir por Deus, eu acredito que essas pessoas têm uma dificuldade maior de herdar a salvação aqui na terra. Essa é a minha forma de pensar. Eu não peço que ninguém pense como eu, apenas reflita. E não se crie com isso uma nova doutrina, nem um novo evangelho, mesmo que se isso for verdade ou não, se isso realmente é uma realidade ou não, não vai mudar em nada a história do evangelho. Nós continuaremos aqui para buscar a salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. Eu agradeço pela sua atenção e, querendo Deus, nós voltaremos com agora sim, mas em poucas palavras, com um assunto relacionado à Bíblia, versículos específicos. E eu espero contar com vocês. Até mais e que Deus nos abençoe. Amém?